95% do tempo que você tá na bolsa é um tédio. É ver grama crescer, não acontece nada, cara. Não adianta o cara pensar que vai acontecer, que não acontece nada. É muito burburinho, sabe? Muito ruído desnecessário que não leva a lugar nenhum. Mas tem uns 5% da bolsa, em alguns momentos, que você fala, cara, esse é o momento bom, né? E esse é o momento bom. Esse é o momento que a gente fica empolgado, sabe? Que a gente tá animado com o que a gente tá vendo, o que tá acontecendo. Ah, mas tá caindo porque o Banco da Europa vai quebrar, porque lá nos Estados Unidos, o Silicon Valley, não sei o quê, porque aqui as empresas estão endividadas, porque americanas, porque o arcabouço fiscal, não sei o quê. Meu amigo, se tivesse tudo bom, todas as mil maravilhas, isso aqui era uma Suíça, né? Isso aqui, os preços não estariam lá embaixo, né? Então, assim, o que acontece? Nesses momentos onde a gente tem um componente que é sistêmico, onde tudo cai de uma vez, é justamente o momento que você fala, pô, agora tá ótimo. E esse é o momento que é o mais fácil de tomar de decisão, sabe por quê? Porque tudo cai de uma vez só, junto. Então, aí você vê aquele bolo, você escolhe as que estão mais interessantes, de acordo com o seu perfil, do que você gosta, e compra. Agora, o difícil é você comprar quando é uma crise não sistêmica, ou seja, de uma empresa da sua carteira. Aí, sei lá, tá caindo uma empresa da sua carteira, só ela cai 5% num dia, 5% no outro, 5%, e aí você precisa ter realmente convicção para comprar, aí é difícil. Mas agora quando é sistêmico e tudo tá caindo, tá tudo ruim, todo mundo falando que tá péssimo, eles são os melhores momentos, é porque tudo tá ótimo. Se uma empresa que ontem ela era cotada a 10 e depois de um mês ela tá cotada, sei lá, a 5, a mesma empresa, cara, ela tem que ser boa do mesmo jeito. Se você gostava dela a 10, ela tá a 5, então ela tem que ser boa para você do mesmo jeito. Então, assim, são momentos que é onde você precisa trabalhar o seu comportamento na bolsa. Porque 95%, 95% é muito, mas talvez uns 90% do seu resultado na bolsa, o que vai ditar é o seu comportamento. Você pode apostar nisso. Eu sei que para as pessoas, principalmente para quem está começando, ou passando por uma primeira crise, ou segunda crise, etc., não é tão fácil isso. Isso é um pensamento que eu chamo de pensamento contra-intuitivo. Né? Porque as pessoas gostam de ver no Jornal Nacional lá, a bolsa subiu tantos por cento, e todo mundo comemora, não sei o que e tal. E a gente fala o contrário, eu gosto de ver a bolsa caindo. Né? É até bom a gente explicar por que a gente do AGF gosta de ver a bolsa caindo, né? Mas só complementando, qual que é a linha de raciocínio? Eu passei por uma crise que foi uma crise de verdade, que é a crise de 2007, 2008, onde a bolsa caiu muito, né, no geral, e ficou durante muito tempo com os preços depreciados. E isso foi uma crise complicadíssima. A Covid foi praticamente um negócio em V. Então caiu muito rápido, né? Principalmente, eu acho, pela propagação de informação que a gente tem hoje, que é muito mais rápida do que antigamente. Então cai muito rápido, mas ao mesmo tempo voltou muito rápido. Então voltou quase num V, né? Bom, só que em 2007, 2008 não foi assim. Você caiu e ficou assim, tipo um L, né? E ficou bastante tempo assim. E aí é um momento que você começa a ser testado. Sim. Porque você imagina, igual você falou no começo, você ficar 4 anos, cara, caindo, né? Como é que você faz? Então, assim, aí é um negócio de comportamento. E em 2007, 2008, era um tempo que eu comecei na bolsa. Então, nessa época que eu tinha começado na bolsa, eu fiquei apavorado. Você acredita, Débora? Eu fiquei desesperado, né? E eu perdi muito dinheiro na época, eu acabei vendendo, né? Então, assim, eu operava na época com trades, fazia operações todas especulativas, fazia tudo errado, né? E aí eu peguei e nessa época eu praticamente fui expulso da bolsa, assim, porque foi uma época muito difícil. Inclusive, isso vai te matando psicologicamente. E eu comecei a estudar. Depois que eu estudei, né, que eu falei, preciso entender como é que funciona, e fui, não é possível que isso aqui, esse jogo, esse cassino que todo mundo tá pregando aqui, na época não existia praticamente ninguém que trabalhava com análise fundamentalista, era tudo uma especulação, era uma roleta o negócio. Então eu comecei a estudar, fui me aperfeiçoando, até que eu me formei, digamos assim, como investidor, minha personalidade, comecei a investir de uma forma correta e tal, e eu falava pra mim mesmo, quando tiver a próxima crise, eu não vou pensar 2 vezes, porque eu sei que vai cair, mas vai voltar, né? Pode doer o tanto que for, mas vai voltar. Sim. E eu fiquei, assim, trabalhando o meu comportamento, aprendendo, até a próxima crise. A próxima crise que aconteceu de 2008 para cá foi em 2020. Foi a primeira vez que eu precisei realmente colocar em prática
tudo de comportamento que eu tinha aprendido lá atrás. Porque assim, mas teve crise, teve Joesley Day. Não, aquilo lá é fichinha. Eu falando crise mesmo, né? De quedas de 50%, 40%, né? Então são essas. Então assim, e quando chegou 2020, aí foi a hora de colocar em prática e eu realmente consegui colocar em prática tudo que eu vinha acumulando ao longo dos anos. E o que eu tento passar agora, e a gente do OGF também passa, é justamente tentar trabalhar o comportamento do investidor para que ele aproveite também essas oportunidades para quando chegar lá na frente não acontecer igual aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu devia ter segurado, eu devia ter esperado, né? As coisas, elas são cíclicas, né? Você tem altos e baixos no mercado, o mercado é exatamente isso o tempo todo. E aí você vai treinando o seu estômago, né? Para quando chegar esses momentos você tá preparado realmente. Com certeza. Para as pessoas que ficam com medo de investir nesses momentos de crise, tem muita gente que fala, eu não vou investir porque a bolsa tá caindo. Muito pelo contrário, que a gente deve investir na bolsa com boas oportunidades e ações baratas. Mas eu fico pensando se o Barsi, por exemplo, deixasse de investir em meio à crise, em meio ao governo, por exemplo, ao governo Lula, que pelo jeito esse já é o terceiro dele, né? E nesse terceiro, em todos eles, ele já investia na bolsa de valores. Imagina só se ele deixasse de investir nesses tempos de boas oportunidades. Exatamente. Imagina, por exemplo, o Barsi tem mais de 50 anos de bolsa. Já passou por muita crise, muitos tem governos. uma estratégia atemporal. Você já imaginou se cada vez que o Barsi tivesse uma crise, ele vendesse, mudasse para renda fixa, mudasse para não sei o quê, né? NFT agora. Fala, não, agora entrou o governo de não sei o quê, eu vou sair porque eu... Não. Ele tá na bolsa comprando boas empresas. Sim. Ele não tá preocupado se vai entrar não sei o quê. Ele tá focado nos negócios que ele vê bons projetos para investir, né? E até pegando o gancho que eu falei sobre por que a gente gosta que caia, é porque, pessoal, é uma coisa que talvez é uma das mais importantes e uma grande diferença da renda fixa para a renda variável. Porque o Barsi toca muito nesse ponto e ele é fundamental, que os dividendos das empresas eles são pagos em função da quantidade de ações que você tem, né? Então, na renda fixa, você é remunerado pelo valor que você investe financeiro. Já na bolsa de valores, você é remunerado pela quantidade de ações. O que isso quer dizer na prática, né? Imagina para quem tem uma sociedade. Todo mundo que tem uma sociedade, criou uma empresa, eles criam lá no contrato social a cota, né? Que são o número de cotas que você tem. Na bolsa é a mesma coisa, só que são muitas cotas, são milhões, bilhões de cotas, né, que são divididos entre vários investidores. Então, o que acontece? Quanto maior o número de cotas você tem numa sociedade, maior o seu dividendo recebido, porque o dividendo é pago em função do número de ações. Então, imagina o seguinte, se você compra uma empresa a R$10, né, com R$1.000 por mês. Você faz um aporte, você investe R$1.000 por mês, né, e você paga R$10 por uma empresa, né, você compra quanto? Você compra 100 ações, né, mas imagina se essa empresa cair para 5, aí você vai comprar quanto? Agora você vai comprar com os mesmos R$1.000, você vai comprar 200 ações, né, então você dobrou a quantidade de acúmulo de ações que você tem com o mesmo recurso financeiro que você tinha. E aí olha que interessante, quando essa empresa começar a pagar os dividendos, você não vai estar recebendo mais sobre os 100, você está recebendo sobre os 200. Então por isso, pessoal, que a gente gosta tanto quando cai, porque é a oportunidade da gente atingir metas em número de ações mais rápido, né, obtendo um maior número de ações para receber, em última instância, maiores dividendos. E é o momento que a gente consegue o quê? Acelerar. Porque a gente gosta de trabalhar com o quê? Com metas em número de ações. Se a gente tem essas metas em número de ações e eu tenho uma queda, eu consigo acelerar, né, a velocidade que eu vou atingir essas metas, né?